Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, É o recibo divino de que está pago. A ressurreição de Jesus é um recibo divino. Você me escuta? A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Mas graças a Deus ele ressuscitou, portanto, você não está mais em seus pecados. hoje com o pastor Joseph Prince. Deus está mais do que satisfeito. É por isso que existem mais nos esperando. É por isso que nós temos muito mais no livro de Romanos. Ele pagou o nosso pecado com sobra por quem Ele é. Posso ter um amém? Jesus ressuscitou triunfantemente. A pergunta é essa. Se Jesus conquistou a morte e Pastor Prince, para as pessoas do mundo isso não é verdade. Essa verdade é só para aqueles que creem em Cristo. Sua vitória somente é efetiva na vida daqueles que creem em Jesus. Deus não vai honrar pessoas que desprezam a grande dádiva de graça que Deus nos deu. Amém? Assim, para aqueles que creem, por que a morte parece ainda estar triunfando? Nós percebemos que existe uma vitória que foi conquistada e uma vitória que está sendo efetivada na nossa experiência. Deixe-me explicar. No Antigo Testamento tem a história de Josué. Quando ele conquistou os inimigos, 5 grupos de inimigos que vieram contra Josué, 5 reis. E Josué os perseguiu e os seus exércitos com seus homens, e 5 reis se refugiaram numa caverna chamada Maquedá. Eu já estive naquela região. E em Maquedá existe uma caverna e os reis se refugiaram na caverna. E Josué ouviu e disse para os seus homens: selem a caverna com uma grande pedra. Nós vamos cuidar disso depois. E ele perseguiu os inimigos, destruiu-os e depois voltou vitorioso e disse: abram a caverna. E lá vieram os 5 reis. E Josué disse para os seus capitães, todos os capitães do seu exército: reúnam-se aqui. E ele fez esses 5 reis brutos e maus. Ele os fez se ajoelharem no chão. E Josué disse para os seus capitães: coloque o seu calcanhar no pescoço deles. Quantos entendem? Uma coisa é para eles serem derrotados. Outra coisa é experimentar isso. Deus quer que você experimente isso. Vamos ler isso. 1 Coríntios 15, certo? E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, portanto não estamos mais nos nossos pecados, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Por Adão veio a morte, por Cristo também, por Cristo Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Por favor, esteja mais consciente do que o último Adão fez, do que o primeiro Adão fez. Amém? Continuemos. Por da mesma forma como Adão, todos morrem. Em Cristo, todos serão vivificados. Eu coloquei esses 2 versos juntos porque eu quero dizer algo. Hoje existe um ensinamento dizendo que, usando esse versículo aqui, sendo que em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados, dizem que todos serão salvos, crentes ou não, todos vão ser salvos. Eles pegam esse versículo, versículo 22, mas você tem que ler tudo no seu contexto. Eles chamam de salvação universal, mas você tem que ler tudo no contexto. Se você tira um texto do seu contexto, só sobra um pretexto. O contexto é esse. Quem é esse? Todos. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem quando ele vier. Tudo se refere àqueles que são de Cristo. Se você colocar sua confiança em Cristo, você vai fazer parte daqueles que serão vivificados.
Vamos para o versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo, Deus chama a morte inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, a morte já foi abolida. A morte foi destruída. O que esse versículo está dizendo, o último inimigo? Se refere que ele reinará até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Os pés são parte do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Está falando da vitória executada já. A vitória contra os 5 reis foi executada, mas precisava estar debaixo do calcanhar. Isso é experiência. Eu estou dizendo para vocês, irmãos, antes de Jesus voltar, o corpo de Cristo vai ter poder em Cristo para colocar a morte sobre os seus pés. Não é a morte que tem poder sobre você. Você tem poder sobre a morte em Cristo. Agora, escute-me com cuidado. Não temos tempo para examinar na sua totalidade, mas a passagem favorita que as pessoas usam em funerais é 1 Tessalonicenses 4, que diz: irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem. A morte, para o crente, é adormecer. Eu chequei essa palavra no grego e é dormir. Não é a palavra grega para morte. Portanto, para o crente, a morte foi privada do seu aguilhão. Amém? Portanto, fala de dormir e diz: não se entristeçam como os outros, as pessoas do mundo, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois o próprio Senhor descerá dos céus com o ressoar da trombeta. Vai acontecer a qualquer momento, igreja. É chamado rapto, harpazo, o arrebatamento. O Senhor mesmo descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós, os que viermos vivos, seremos arrebatados, harpazo, com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Deus vai reverter a lei da gravidade, que ele primeiro estabeleceu. E estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você sabia que será bonito para sempre? Não teremos mais hospitais? Sabia que teremos um corpo? E poderemos comer com esse corpo, porque Jesus comeu após ressuscitar dos mortos. E o que você vai fazer quando descobrir que não vai mais morrer? Qual a velocidade que você vai voar a sua carruagem pelo universo, sabendo que você não pode mais morrer? O seu corpo nunca mais ficará enfermo, jamais. Nunca mais ficará velho. Por quanto tempo? Para sempre é muito tempo, gente. Veja isso, depois nós que estivermos vivos. No texto antes disse, nós os que estivermos vivos e ficarmos. Uma coisa é estarmos vivos de forma geral. A maior parte dos jovens estará viva quando Jesus voltar. Por serem jovens, eles estarão vivos, mas aqui diz, os que ficarmos. Isso denota poder. Existem aqueles que estarão vivos e aqueles que permanecerão vivos. Eles descobriram a revelação que os mantém vivos e a morte está debaixo do calcanhar deles. Voltemos a 1 Coríntios 15, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. A igreja começou 2000 anos atrás, agora nós estamos em 2014, eu creio que todos os inimigos que estavam lá, Jesus os conquistou, eles foram colocados sob os pés da igreja e cada vez eles se tornam menos e menos e menos até o último inimigo. Eu creio que o cumprimento desse versículo, o último inimigo, a morte, debaixo dos pés da igreja, é quando Jesus voltar e teremos um novo corpo. Sim, mas também creio que antes de Jesus voltar, existem aqueles que permanecerão vivos, os quais terão o poder sobre a morte. Creio que será a nossa geração. Acredito que é por causa da revolução, da graça que está acontecendo.
Eu vou provar isso para você antes de terminar. Uma vez mais. Se Jesus deve reinar até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, não podemos voltar 2000 anos atrás e dizer, mas eles sofreram, nós temos que sofrer também. Eles foram pobres, nós temos que ser pobres também. Eles foram isso, foram aquilo. Amigo, todos os inimigos, através dos anos, um a um, foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Até somente sobrar a morte. O que isso significa? Que a maldição da pobreza, a maldição da enfermidade já foi conquistada antes de Jesus voltar. Quando digo isso, me refiro aos pés da igreja e foi conquistado na cruz, mas a experiência da igreja é agora. Você me escuta até agora? Ele deve reinar até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. A pergunta é, se isso é verdade, pastor, quem vai fazer isso? Alguém vai dizer, bem, você tem que ver uma vida perfeita, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Sempre volta para você. Não tem nada a ver com você. Fala dele. Quando você se olha no espelho e você vê sua própria glória, você se transforma de glória em gorila. Mas se você olhar para Jesus, você vai ser transformado de glória em glória na mesma imagem dele. Bendito seja o ministério que revelou Jesus para você, porque você é transformado de acordo com aquilo que você vê. Se as pessoas direcionam de volta para você, que isso vai mudar. A lei fazia isso no Antigo Testamento. Por que nós precisamos desses pregadores que apontam para você? Nós sabemos por que somos maus. Sabemos por que estamos aqui. Porque somos maus. Precisamos de uma resposta. A resposta não está em nós mesmos, a resposta está em Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Rapidamente, deixe-me dizer que quando Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz, no livro de Lucas, que ele apareceu no seu corpo glorificado. Alguém diz, mas pastor, seria muito bom ver Jesus. Eu estou orando todos os dias que eu quero ver Jesus. Bem, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu para 2 discípulos, mas a Bíblia diz que ele impediu que os discípulos o vissem corporalmente. De ver quem ele era. Eles o viram fisicamente, mas não reconheceram quem ele era. Até que ele os fez vê-lo, e começando com Moisés nas Escrituras, ele começou a explicar para eles, começando por Moisés e pelos profetas, as coisas com respeito a ele mesmo. Eu perguntei ao Senhor, por que o Senhor impediu que eles vissem? E ele me disse, é mais importante que eles me vejam nas Escrituras do que me vejam pessoalmente. Assim, pastores e líderes, todo domingo, revelem Jesus nas Escrituras. Para eles, isso é mais importante do que vê-lo no seu corpo ressurreto. O que nós certamente veremos um dia. Porque isso é poder, isso é transformação em olhar para ele. Nós somos transformados na mesma imagem. Glória a Deus, eu preciso concluir. Por favor, não me atrapalhe. Quem vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés da igreja? A própria igreja. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Em Mateus 22:44 diz assim, o Senhor disse isso. O Senhor disse ao meu Senhor, Deus o Pai, falando para Deus o Filho. E ele está citando isso para os fariseus. Eles haviam o desafiado. Aqui vemos que foi Davi que disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, mas sabemos que aí é Deus o Pai falando a Deus o Filho, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O estrado para os pés, o monarca, o rei, ele tinha um trono e colocava o seu pé sobre um estrado. Deus está dizendo que os inimigos estão derrotados e ele está os colecionando para fazer o estrado dos pés da igreja. O corpo de Cristo, onde o pé tem que estar. Você está entendendo? Agora, quem vai fazer os inimigos estrado dos seus pés? Deus diz, eu farei. Eu farei. O que temos que fazer? Não esqueça, quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando Jesus morreu por nós, quando ele ressuscitou, ele fez por nós, e hoje nós estamos assentados com Cristo à destra, e tudo que o Pai diz para ele, o Pai diz, senta à minha destra, até que eu faça os teus inimigos estrado dos teus pés. Deus está dizendo para nós. Sabe o que Deus está dizendo? Você gostaria que Deus fizesse os seus inimigos estrado dos seus pés? Em Cristo? É isso que Deus está dizendo. A única coisa que Ele quer que você faça é assentar-se. Assente-se. O que é sentar?
É o que você está fazendo agora. Eu não estou. Eu estou de pé. Porque o meu sermão está terminando agora, mas você está sentado. E muitos estão meditando. E alguns estão em coma profundo. Eu não vi ninguém assim, eu só estou brincando, mas como é bom depois de um grande dia de trabalho, de pé, você ir para casa e se sentar numa cadeira e relaxar no seu confortável sofá. Ele aguenta todo o seu peso. Eu chamo isso da atitude do trono. Hoje a Bíblia diz que estamos assentados com Cristo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Sente-se. Descanse. Mas Deus, os meus inimigos estão vindo dessa direção, estão vindo daquela direção, estão vindo de todas as direções. Mas meu filho está doente. Deus diz, senta à minha destra. Até que eu faça. Até que eu faça, não você faça. Você diz, mas Deus, eu tenho esse problema para resolver, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus diz, sente. Deus diz, descanse. É por isso que nessa atitude de trono, você não ora por vitória, você ora da vitória. Sim, eu sei que o seu corpo dói. Eu sei o que o médico diz, mas Deus diz, quanto à sua saúde, sente. Sente. E diga, Senhor, eu te agradeço, porque eu não vou ser curado, eu sou curado. No momento que você ora por, você perde, porque falta fé. No momento que você agradece, você está em fé. Você vê a manifestação, sente. Mas Deus, isso, sente. Se você não se sentar, quando você se levanta para fazer alguma coisa, Deus senta. Mas quando você senta, Deus se levanta e Deus faz algo em seu favor. Vocês escutam, irmãos? Assim Deus diz, sente-se. Você sabe como Jesus se levantou dentre os mortos? Ele estava morto. Ele teve que se esforçar tentando ressuscitar? Não, ele não fez isso. O que é mais distante do esforço do que um morto? Esse é o relacionamento mais profundo. Nenhuma gota de esforço. Absolutamente nada. Foi então que o poder da ressurreição veio. Nosso problema é nosso esforço. Nosso problema é que estamos tentando, como um homem que está morrendo afogado, desesperadamente se salvar. Nós dizemos que somos fracos, mas somos fortes. E nós mesmos, esse é o problema. Nós tentamos agir por nós mesmos. Quando seguramos, Deus solta. Quando você larga, Deus segura. E Deus faz algo. Eu sei que a situação é difícil. Eu sei que é terrível. Eu sei que é real. Deus diz, tem uma atitude de trono. Sente. Sente. O inimigo diz, o que você vai fazer sobre isso? Você diz, eu? Deus disse, até que eu faça. Vá falar com ele. Eu vou sentar. E Deus vai fazer os seus inimigos estarem debaixo dos seus pés. Amém? Você me acompanha? Como você foi salvo? Fale comigo. Como você foi salvo? Você fez um esforço grande? Não, quando você se esforça, você não é salvo. Quando você diz, Deus, eu não posso. Obrigado porque o Senhor fez tudo e você recebe. Você se senta. Isso faz você ser salvo. Daí em diante, todo problema que vem, todo inimigo que vem, requer que você se sente. Que se sente. Tem um lindo salmo de proteção que nós usamos durante a gripe asiática em Singapura. Quando veio essa gripe em 2003, nós já tínhamos milhares de pessoas na igreja. E as pessoas fugiram dos lugares públicos, mas a igreja estava cheia. Nossos membros conheciam as promessas do Salmo 91 e eu estava pregando sobre isso. Nós tínhamos um cartão onde estava escrito o Salmo. Você se lembra disso? E você colocava dentro da sua bolsa, da sua carteira e você lia esse texto e confessava todos os dias. Salmo 91 diz aqui, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse salmo é um salmo de proteção. São tantas promessas de proteção, protege da enfermidade, por exemplo.
Ele livra da peste perniciosa. É um tipo de enfermidade terminal. Ele vai livrar você nesse salmo. Diz que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Significa proteção para sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Também nesse salmo de proteção. Cobre tudo, inclusive o terrorismo. Porque Deus viu que o terrorismo seria um problema no século 21. Diz, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Você sabe como termina esse salmo? Vida longa eu lhe darei. Nós não vivemos o Salmo 90, que fala de Moisés e o povo no deserto. Seus anos eram 70, 80, porque não tinha mais vigor. Esses eram que estavam sob o juízo. Nós somos aqueles que Cristo redimiu. Nós temos vida longa, Deus diz. Jesus morreu jovem para que você tenha longa vida. Deus diz, você quer estar seguro de todo tipo de proteção, não somente de enfermidade, mas de estupradores, de pedófilos. Cobre todos os perigos que possam existir. Os perigos naturais. Cobre tudo aí. E eu tenho um ensino sobre isso. Temos até o louvor baseado no Salmo 91. Mas começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Assim, eu tenho pregado nesse texto desde os anos 90, mas, ultimamente eu tenho perguntado a Deus, onde está o lugar secreto? Eu quero saber porque os 2 nomes de Deus são mencionados aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, El Elyon, descansará sob a sombra do Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Os 2 nomes de Deus. Então a palavra aquele que habita é a palavra hebraica Yashef, que significa sentar. Aquele que senta no lugar secreto do Altíssimo. Literalmente, Yashev. Você está cercado com esses 2 nomes de Deus como seu protetor divino, El Elyon, o Altíssimo, e El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas não responde a pergunta. Diz a atitude a sentar-se, mas onde está o lugar secreto? Você lê a Bíblia fazendo perguntas? Assim, eu perguntei a Deus. E um dia Deus me respondeu, algum tempo atrás, e eu estava esperando um momento como esse para compartilhar pela primeira vez isso. Eu nunca escutei ninguém pregar sobre isso. Isso veio fresco de Deus. Eu vou provar na Bíblia. Assim, eu li e eu perguntei, Deus, onde é o lugar secreto? E Deus disse, quais são os 2 nomes revelados nesse versículo? El Elyon, o Deus Altíssimo, e El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Deus diz, onde esses nomes apareceram? E eu conheci a minha Bíblia o suficiente para saber que El Elyon apareceu em Gênesis 14. Diga, Gênesis 14. Na história de Abraão, quando ele veio da destruição dos reis, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, veio, um tipo de Cristo, veio com vinho e pão e saudou Abraão com essas palavras. Bendito é o El Elyon, o Altíssimo. Foi a primeira menção do nome El Elyon na vida de Abraão. E El Shaddai, a primeira vez que ocorre também na vida de Abraão, 3 capítulos depois de Gênesis 14, em Gênesis 17, Deus apareceu para Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Literalmente, eu sou El Shaddai. E Deus disse para mim, em Gênesis 14, a primeira vez que ocorre o nome El Elyon, mencionado na Bíblia, Gênesis 17, a primeira vez que aparece El Shaddai. E Deus diz, descubra o que aconteceu entre esses 2 capítulos, 14 e 17, está o 15 e o 16. Deus disse, então você vai encontrar o lugar secreto. Meu tempo terminou. Querem que eu continue? Olha, que vocês que pediram, hein? Então escute com cuidado. Em Gênesis 15, você sabe o que fala? É a história de Deus falando para Abraão
olhar para os céus e Deus diz, vê se podes contar as estrelas. E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O mesmo versículo é citado em Romanos e em Gálatas pelo apóstolo Paulo, nos dizendo que este é o centro do evangelho que ele prega, o evangelho da justificação pela fé. Abraão foi justificado não por causa da sua performance ou como ele era bom, foi justificado baseado na sua fé, naquilo que Cristo fez. Alguns pensam que ele olhou para o céu e Deus disse, vê se podes contar as estrelas. E ele então começou a contar 1001, 1002, 1003. E Deus disse, ok, você é justo. Não, deixe-me dizer algo. Naqueles dias antediluvianos, naquela época antiga, antes do registro no pergaminho, Deus escreveu sua história de amor nas estrelas. Agora, isso não é astrologia. Ok? A astrologia não criou as estrelas. Existem 12 constelações, mas isso foi pervertido. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele, uma vez mais. Se você olha para as 12 constelações, começa com uma mulher virgem que carrega um bebê. Você sabe quando virgem passa? Durante a festa dos tabernáculos, quando Jesus nasceu. Amém? E aí quando virgem aparece, e então vem as 12 constelações, e a última antes de virgem é leão. Leão. Se você olhar para o Novo Testamento, começa o Novo Testamento com Jesus Cristo nascendo de uma virgem. Não existe sangue pecaminoso nele. E no último livro, Apocalipse, lá ele é o leão da tribo de Judá. Assim Deus disse para Abraão, olha e veja, e numera em hebraico a palavra safar, de onde vem safer, é livro. Não é só contar, é contar a história. Olhe para as estrelas e conte a história. Deus pregou para Abraão a história do Evangelho. A mesma palavra safar é usada por Davi quando ele diz, os céus declarem, os céus safer, a glória de Deus. Conte a história. Abraão creu na mesma história do Evangelho que nós cremos. A propósito, não precisamos olhar mais para as estrelas hoje. Por quê? Porque nós temos a Bíblia. A revelação perfeita, completa, chegou. No próximo programa. Você é justo apesar da sua performance, pelo que Cristo fez. Isso se torna real. E quando se torna real, mais um inimigo debaixo do seu pé. E a morte não vai ter mais poder sobre você. Não só isso, você descansa no que Cristo já fez. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.